é Isabela, número 32. Oi, gente! Meu nome é Isadora, número 17. Da turma 9º ano C e vamos apresentar um trabalho de ciências proposto pela professora Marlene sobre medidas de temperatura. Oi, gente, meu nome é Kathleen. Eu vou falar sobre temperatura, então vai deixando o seu gostei e deixe seu comentário também que vai ajudar muita gente. Vamos pro vídeo. Temperatura é a medida numérica que determina o quão quente ou frio está determinado corpo, sistema ou ambiente. Essa medida pode ser determinada pela detecção da radiação térmica, deslocamento da energia cinética, agitação entre moléculas ou partículas. A temperatura costuma ser medida por um termômetro e indica o grau de intensidade do calor em um determinado território. A temperatura atmosférica da Terra é um resultado das ondas eletromagnéticas que vêm do Sol. A variação de temperatura depende de vários fatores, como o vento, a umidade do ar, a latitude, o ângulo de incidência do raio solar da superfície da Terra. A temperatura relevada em registros meteorológicos é medida por termômetros que não estão expostos diariamente aos raios solares. Essa é conhecida como temperatura na sombra. Para podermos dizer se o dia apresenta ou não uma temperatura elevada, devemos medir o grau de agitação das moléculas que estão presentes no ar de uma determinada região. Logo, temperatura nada mais é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo ou meio. Agora eu vou dar uns exemplos para vocês entenderem melhor. Quando retiramos alguns cubos de gelo do congelador de nossa casa, percebemos que ele é inflexível, ou seja, não tem um grau de elevação de agitação, temperatura baixa. Já se o deixamos dentro de um copo por várias horas, ele passará por uma transformação e tornar-se água. Como um líquido, o grau de agitação é maior, temperatura ambiente. E se por último colocarmos essa água em uma caneca e elevarmos ao fogo, esperamos alguns minutos, teremos muita agitação no ponto fervura, na água, temperatura alta. Com essa simples experiência, podemos definir duas coisas. Quando um corpo representa temperatura baixa, o grau de agitação de suas moléculas é baixo. Quando um corpo representa temperatura alta, o grau de agitação de suas moléculas é alto. Portanto, podemos confirmar que na física, a temperatura é uma escalar responsável por medir o grau de agitação das suas moléculas, corpo ou meio. Podemos definir calor pela agitação de suas moléculas, quando ocorre alta energia cinética, ou seja, quando temos uma alta combustão fazendo com que suas moléculas entrem em constante atrito, e o frio quando tem baixa atração pelas suas moléculas, ou seja, suas moléculas quase não se mexem. Os átomos ou moléculas que constituem um corpo, seja ele sólido, líquido ou gasoso, encontram-se em constante movimento, chamamos de agitação molecular. Por essa razão, os líquidos e os gases não apresentam uma estrutura molecular organizada, ao contrário do que acontece com os sólidos. Chamamos os movimentos das moléculas de atração térmica. Quando a água esfria, a agitação das suas moléculas diminui. Quando a água esquenta, as moléculas dando assim um aumento de sua movimentação, dando a sensação de calor. As medidas de temperatura mais usadas são as escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit. A escala Celsius é baseada na temperatura de fusão e ebulição, sendo o seu ponto zero, e a temperatura que a água congela é 100 graus Celsius quando ela ferve. A escala Fahrenheit, nessa escala, o ponto de fusão da água é de 33 Fahrenheit e o ponto de ebulição é de 212 Fahrenheit. A escala Kelvin é baseada na menor temperatura que um corpo poderia atingir, que é aproximadamente 273 zero absoluto, congela em 273 e ferve em 37. Ela não tem graus e nem tem números negativos. A radiação, também conhecida como irradiação, é uma forma de transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Como essas ondas podem provocar-se no vácuo, não é necessário que haja contato entre corpos para haver transferência de calor. Todos os corpos emitem radiação térmicas que são proporcionais à sua temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de calor que um objeto irradia. Um exemplo desse processo é o que acontece com a Terra, que mesmo sem estar em contato com o Sol, é aquecida por ela. O calor também pode ser transferido de um meio para o outro por meio da condução.
Para entender melhor esse processo de transferência de calor, imagine a seguinte situação. Segurando uma barra de ferro, uma das suas extremidades e colocando a outra ponta sobre a chama, ela começará a aquecer. Primeiramente, a parte que está sobre o fogo terá sua temperatura elevada, pois a chama está transferindo energia para a barra. Essa agitação será transmitida de molécula a molécula até que todo seu objeto fique aquecido. Existe também a convecção, que é uma forma de transferência de calor comum para os gases e líquidos. Eu vou dar um exemplo bem simples que acontece com a convecção. Ao colocar a água para ferver, a parte que está próxima ao fogo será a primeira a aquecer. Quando ela aquece sobre a expansão e fica menos densa que a água da superfície, sendo assim ela desloca-se para ficar por cima, enquanto a parte mais fria e densa move-se para baixo. Esse ciclo repete várias vezes e forma a corrente de convecção, que é ocasionada pela diferença entre as densidades, fazendo com que o calor seja transferido para todo o líquido. Por isso, sempre quando você coloca água para esquentar, a água começa a borbulhar. Oi, gente! Meu nome é Isadora e eu vou falar para vocês sobre dilatação e contração térmica. Dá uma olhada nessa imagem que eu trouxe aqui para a gente começar. Você consegue ver alguma coisa de diferente nesse trilho aí? Eu acho que tá um pouquinho torto, mas só um pouquinho, né? Se andar no trem vai ficar bem tonto. Por que será que isso aconteceu? Será que foi alguém meio vesgo que construiu essa pista aí? Ou será que alguma característica física foi levada em consideração na hora de construir o trilho do trem? Segunda opção é correta. Eu não sei se você já percebeu, mas as coisas quando elas aquecem, elas aumentam de tamanho. E quando se resfriam, ela diminui de tamanho. Na verdade, conforme a temperatura sofre variação, se ela aumenta, se ela diminui, o tamanho das coisas também vai sofrer variação. E esse fenômeno nós damos o nome de dilatação e contração térmica. Quando tiver uma dilatação unidirecional, ou seja, em uma única direção, eu vou ter uma dilatação linear. Eu tiver duas direções, ou seja, vamos supor para calcular a área, eu vou ter em duas dimensões, eu vou ter uma dilatação superficial. E então, quando eu tiver três lados, três dimensões, altura, comprimento e a profundidade, ou seja, num cubo metálico, se eu aquecer ele vai aumentar todos os lados dele. Então, isso é denominado a dilatação volumétrica. Qual foi o problema que teve naquele trem? Teria sido o correto que devia ter sido feito ao longo do tempo? Colocar juntas de dilatação. Fica um espacinho, um vãozinho entre dois trilhos. E esse espaçamento permite que quando o sol bate e aqueça, essa dilatação passa o quê? Não entorte o trilho, ela vai dilatar nesse espaço e vai fechar esse espaço. E evita esse tipo de coisa. Outro exemplo também, eu não sei se você já percebeu, quando você está andando, quando você atravessa uma ponte, a ponte também possui juntas de dilatação. São essa estrutura, essa parte metálica com esses dentinhos, que quando a ponte dilata, porque está batendo sol, ela dilata e encaixa, senão a ponte iria entortar. A dilatação e a contração térmica nada mais é do que o aumento e a diminuição do tamanho dos corpos, sendo eles sólidos, líquidos ou gasosos. A troca de calor é quando dois corpos de temperaturas diferentes, denominadas A e B, ficam em um lugar isolado, que a gente chama de calorímetro, até eles alcançarem um equilíbrio térmico. Dentro desse calorímetro, ele impossibilita a passagem de calor com o lado de fora e o lado de dentro, então eles não trocam calor, eles ficam em um lugar isolado. E isso acontece porque o calor é uma energia que transita entre os corpos, até que haja um equilíbrio térmico. Isso porque eles têm a necessidade de ceder e receber calor. Eles apresentam sinais contrários, isso é, o corpo que recebe calor é positivo e o que cede calor é negativo. E um exemplo que você pode perceber no seu dia a dia de troca de calor é quando você faz uma xícara de café, uma de chá, e você deixa ela em cima da sua mesa por algum tempo. Logo depois você vai lá, olha ela vai ter esfriado.
Por que isso aconteceu? Porque ela vai ter trocado o calor com a temperatura ambiente e vai ter esfriado o seu café. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Isadora, número 17. Meu nome é Catherine, número 22. E meu nome é Isabela, número 22. Hoje vamos aprender como se maquiar. Então, primeiramente, você começa. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you